A vez da Turquia nas séries originais da Netflix. Eu acho muito legal quando eu descubro uma série que não tem nada a ver com seriado americano ou inglês, que são os mais comuns hoje em dia na produção seriada, né? Principalmente quando vem de lugares distantes, como por exemplo o seriado O Último Guardião, feito na Turquia, lançado em dezembro do ano passado lá, e chegou aqui pra gente mais ou menos na mesma época pela Netflix. Aliás, a política da Netflix de ir atrás de produções originais, feitas no próprio país, mas que tem um conteúdo, digamos assim, globalizado, é perfeito. Então, tanto o material nosso, feito aqui no Brasil, é exposto em outros países, como o material de lá de fora vem para cá. Eu até já comentei sobre Kingdom, né? O seriado coreano que mistura um pouco de The Walking Dead com Game of Thrones. Mas vamos falar sobre o Último Guardião. Ele é baseado. Eu tenho que falar umas coisas aqui que eu tive que ler, porque afinal de contas nós estamos falando de uma língua que eu não entendo, né? O turco é uma língua diferente, né? Mas é o seguinte: a série foi criada pelo Binur Karavli. Karavli é o nome. Ele pegou um livro que virou best-seller da noite por dia lá em Istambul, chamado, atenção, o nome do livro, cadê? Karakalem, tá? Karakalem Verbir. O nome é maior do que isso, o nome é tão grande que não dá para pronunciar, é esse aqui, ó. Ele foi escrito por uma jovem roteirista chamada İpek Gökdel, né? É difícil os nomes. E olha que coisa mais divertida. Ela escreveu essa história, né? Tentou vender essa história como série de televisão para emissoras lá da Turquia, não conseguiu. Aí ela resolveu escrever um livro, e o livro estourou. O livro foi um sucesso, e aí, obviamente, as pessoas ficaram interessadas. Não, vamos lá, vamos produzir uma série com isso. E nasceu O Último Guardião. Lá na Turquia, ele tem o nome internacional de The Protector, tá? The Protector of Istanbul. Qual que é a história? Ela pegou uma série de informações sobre mitologia, sobre a história, as lendas, né, turcas, e criou uma versão moderna do que a gente poderia chamar de o super-herói de Istambul. Durante 500 anos, a Lealdade, que é uma organização secreta, tem protegido Istambul. Istambul, segundo eles, é o centro do mundo. Então, toda coisa que acontece lá reflete no mundo inteiro. Então, precisa-se ter um certo equilíbrio. E esse balanço de forças que mantém Istambul equilibrado geralmente pende para um lado quando os imortais, que são seres que estão há mais de 500 anos manipulando o cenário político e econômico lá da região, mexem em tudo. E para poder evitar isso, quem entra no circuito são os guardiões. Eles são dotados de super força, são quase indestrutíveis, mas eles só conseguem matar um imortal com uma faca, uma adaga muito estilizada, muito específica, que inclusive mostra no pôster original da série. Nessa história nós vamos conhecer o Hakan, que é um jovem, sabe, meio largadão, trabalha com o pai tem uma loja de antiguidades, vende tapetes, aquelas coisas. Quando você vê um filme do 007 que passa do Mercadão lá de Istambul, ou um filme de suspense, que tem alguma coisa a ver com, né, a cidade, geralmente tem uma cena lá nesse Mercadão. Pois bem, um dia o Hakan pega o pai conversando com a senhora, e ela fala: não, mas eu quero comprar. Ele diz: não, mas eu não tenho esse produto. Aí o Hakan fala assim: não, peraí, mas pai, eu vi isso aí lá embaixo. E ele fala assim: não vê não. O que eu estou contando para vocês é só para dar uma incrementada. Não é spoiler, porque tudo isso acontece logo na cena inicial, quando você já vê que o Hakan se transformou no guardião. Eu não vou entrar em detalhes sobre como o Hakan se transformou no guardião, porque senão perde a graça a história. Mas o fato é que a partir do momento que ele se transforma nessa figura super-heróica da história de Istambul, todo o seriado muda de ponta cabeça. E é isso que eu achei interessante. Ele não fica só naquele negócio de festival de bolacha para lá, para cá. Ele vai explicando para você o que é essa relação entre a lealdade, os imortais, por que precisa ter um guardião, por que precisa ter esse equilíbrio de forças lá em Istambul, de uma maneira muito legal, assim. E outra coisa, eles incorporaram um pouco dos elementos de séries de ação americana, então tem uma sequência de luta, de perseguição,
É bem interessante, bem, digamos assim, bem dosada. Afinal de contas, já fizeram de Istambul cenário de um monte de filme de ação, por que não usar toda essa tecnologia, todas essas técnicas para poder fazer uma série legal? Pois tá aí, minha recomendação de uma série diferente, vigorosa, com um roteiro muito inteligente e ao mesmo tempo uma dramaturgia que você nunca viu antes. Você já assistiu algum filme turco? Não, né? Então é uma ótima oportunidade para você curtir essa série, O Último Guardião, disponível na Netflix e com uma pegadinha muito legal. O penúltimo episódio dá uma virada completamente radical na história e o último te deixa totalmente sem fôlego. E não vou contar mais, porque fica para a próxima vez, tá? Até!